O juiz Sérgio Moro foi derrotado ontem pelos deputados. E é mais uma derrota que Sérgio Moro acumula nesses últimos 4 meses completos de governo Bolsonaro. Lá atrás, logo no começo do seu mandato, Bolsonaro assinou uma medida provisória que iria reorganizar o país administrativamente. Ele iria reorganizar os ministérios, trazendo órgãos para lá, jogando órgãos para cá. E essa medida provisória foi votada ontem. E uma das votações foi justamente para tirar o COAF do Ministério da Justiça e devolvê-lo para o Ministério da Fazenda, que agora é o Ministério da Economia. E essa foi uma derrota para Moro, porque Moro assumiu o Ministério da Justiça e uma das condições, que foram impostas por Moro era que o COAF viesse para ele. Isso foi uma condição porque Sérgio Moro julga o COAF, acredita que o COAF é um instrumento importante de combate à corrupção. Porque o órgão ele tem um serviço de inteligência muito bom que o ajudaria a combater a corrupção, e esse foi o grande motivo de Moro ter aceitado ser ministro. Ele chegou com um discurso de combate à corrupção. E o COAF ele funciona da seguinte forma: ele é um órgão de inteligência que ele vai ficar fiscalizando, dentre outras coisas, algumas transferências bancárias, e se essa transferência ultrapassar de políticos e de pessoas ligadas a políticos, se essa transferência ultrapassar o valor de R$ 10.000, o COAF ele precisa ser informado e ele vai tomar as medidas cabíveis de investigação. Então o COAF ele foi muito útil durante o Mensalão, foi útil durante a Lava Jato e acabou sendo decisivo para esse caso envolvendo o Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro e todo o gabinete da LERJ. Então quando as pessoas elas falam, mas onde estava o COAF antes, o COAF do episódio do Flávio Bolsonaro, onde estava o COAF só está querendo aparecer? Não, você está falando mais uma vez algo sem você ter o conhecimento, porque o COAF ele já atuou de modo decisivo no Mensalão e na Lava Jato. E o Moro acreditava que esse órgão era importante para ele para continuar combatendo a corrupção. Mas, infelizmente para Moro, ele agora perdeu o COAF vai agora um órgão de responsabilidade do Paulo Guedes e ele ganha a FUNAI. Agora Moro também vai ter que cuidar de índio. E Moro, ele reclamou da articulação do governo, falou que a articulação do governo foi mal feita, mas ele fez a parte dele, ele se reuniu com vários deputados, fez reuniões, conversou, mas mesmo assim não adiantou. É mais uma derrota política que Sérgio Moro sofre nesses 4 meses de governo. A primeira derrota foi lá atrás, quando o Moro foi voto vencido no decreto das armas, no decreto da posse de armas. Moro queria um tipo de texto, Bolsonaro foi pressionado pela bancada da bala e Moro acabou perdendo, foi voto vencido. Depois nós tivemos os episódios do Caixa 2, que também Moro perdeu. O episódio da Ilona Isabó, que era uma especialista em segurança pública. Moro queria trazê-la, mas ele também foi voto vencido. Houve uma pressão, porque ela já havia criticado o Bolsonaro anteriormente. Então alguns aliados de Bolsonaro, alguns deputados pressionaram e Moro acabou desistindo, voltando atrás da contratação da Ilona Isabó. Nós também tivemos o próprio episódio do pacote anticrime de Moro, que acabou não progredindo na velocidade que Moro gostaria. Ele teve um entrever, um arranca-rabo ali com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia chamou Moro de funcionário de Bolsonaro, o que acabou pegando mal para ele, rebaixando o Sérgio Moro. E entre outros episódios aqui, que o próprio caso dos laranjas do PSL, isso pegou mal também, o pacote de segurança, enfim. E agora o próprio Fabrício Queiroz, que fustigou bastante o caso, porque Moro como responsável do COAF, muitas pessoas acabavam cobrando, e ministro da Justiça, muitas pessoas acabavam cobrando de Sérgio Moro uma posição mais enérgica, uma posição mais atuante, nesse caso do Fabrício Queiroz. Então muitas derrotas políticas para Sérgio Moro nesses primeiros 4 meses. Resta saber até quando o Sérgio Moro vai aguentar sofrer essas derrotas políticas, porque isso talvez não para a imagem de Moro, vamos falar isso daqui a pouco no vídeo, mas para o ego da pessoa isso é bastante negativo, porque você acaba tendo seu ego ferido, porque são seguidas derrotas políticas que Sérgio Moro está tendo. Até quando ele vai ter resiliência para aguentar mais uma e a sua próxima derrota? Nós temos que ver. E é importante porque Moro ele tem um papel central no governo Bolsonaro. Moro ele pode ficar ali no cantinho sem fazer absolutamente nada, mas ele é uma figura que respalda o governo Bolsonaro como sendo a nova política. Bolsonaro ele é sustentado por Moro como sendo esse bastião do combate à corrupção que as pessoas acreditaram que Bolsonaro era durante as eleições. A estratégia do Carlos Bolsonaro de comunicação foi bem feita, Bolsonaro conseguiu capitalizar para si, conseguiu trazer para si todo esse sentimento antipetista e por isso ele venceu a eleição. Quando
Bolsonaro traz Sérgio Moro, ele fortalece, ele reforça todo esse sentimento das pessoas que agora a corrupção iria acabar, porque Moro, ele é um super-herói das pessoas, ele é um mito das pessoas, ele tem, principalmente da classe média, ele tem, de algumas pessoas, né? Ele tem um prestígio popular maior do que o próprio presidente. Moro é maior do que o presidente e ele sustenta o governo Bolsonaro. Se Moro, por algum motivo, pedir demissão, pedir para sair, isso vai afetar de uma forma muito decisiva e muito implacável o governo Bolsonaro. Porque sem Sérgio Moro, Bolsonaro vai ser apenas um governo comum. O que vai sustentar Bolsonaro? Vai ser justamente aquela figura do mito, aquela figura dos bolsominions, mas sem Sérgio Moro, todo esse argumento também vai ficar enfraquecido, porque ele sustenta o governo Bolsonaro. E se Sérgio Moro sair, o que as pessoas vão acreditar? O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar? Ele é uma fonte de sustentação e ele é uma fonte de sustentação importante para o governo Bolsonaro. Moro não precisa, como eu falei, não precisa fazer absolutamente nada. Ele precisa apenas estar ali, fazer parte, estar dentro do governo. Porque caso contrário, Bolsonaro vai ter muitos problemas. E mesmo que essas derrotas políticas afetem Moro no lado pessoal, elas, na minha opinião, não afetam em absolutamente nada a percepção e o apreço que a população brasileira, pelo menos uma parte dela, tem com o ex-juiz Sérgio Moro. As pessoas vão continuar admirando Sérgio Moro, aquelas que já o admiram, vão continuar idolatrando Sérgio Moro, aquelas que o idolatram, vão continuar achando que ele é um super-herói, aquelas que acham que ele é um super-herói. Isso não vai mudar absolutamente nada a percepção das pessoas. A reputação de Moro continua muito forte, continua, podemos dizer, talvez uma coisinha ou outra, mas no âmbito geral, ela continua inabalável com as pessoas. Não serão essas derrotas políticas que vão fazer com que a população se vire para Sérgio Moro. Talvez muito pelo contrário. Na verdade, se você souber utilizar esses episódios, essas derrotas a seu favor, é possível que Moro saia ainda mais fortalecido. Porque quem votou contra foi justamente o Centrão e os partidos da oposição. Então, se a comunicação do presidente souber utilizar isso, eles podem falar que é a velha política, que são os bandidos, que são aqueles que querem rapinar o Estado e estão enfraquecendo aquele que está lutando contra a corrupção. Então, Moro, se houver um processo de comunicação inteligente, ele pode até mesmo sair fortalecido. Agora, nós temos que fazer um outro tipo de análise, porque esse é mais um recado claro, essa derrota de Moro é mais um recado muito claro dado pelo Congresso, dado pelos deputados. Os deputados, antes mesmo do Bolsonaro enviar a proposta com a reforma da Previdência, um dia antes, os deputados votaram de maneira unânime, com exceção só do PSL, mas todos os outros partidos votaram de maneira unânime para derrubar aquela ideia do general Mourão, que teve todo aquele burburinho com relação à transparência. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, eu fiz um comentário sobre esse assunto. Então todos os deputados, com exceção do PSL, votaram contra essa medida do governo. Eles foram arrebanhados e articulados pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e votaram contra. E esse foi um recado logo nos primeiros dias do governo Bolsonaro, mostrando para Bolsonaro que o Congresso não vai trabalhar da forma que Bolsonaro quer trabalhar. E agora ele manda mais um recado para Bolsonaro. Bolsonaro ele tem uma forma diferente de governo. Ele quer governar diretamente com as bancadas, passando por cima dos partidos. E os partidos não aceitaram, não vão aceitar isso. Então, são recados que os congressistas estão dando. Se o Bolsonaro quiser governar, ele vai precisar do Congresso e vai precisar dos partidos. Ele vai ter que negociar individualmente com os partidos ao invés de negociar com as bancadas. Mesmo a bancada do agronegócio, que é uma bancada forte, teve elementos que votaram contra, teve elementos que votaram contra o juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, melhor dizendo, na tarde de ontem. E claro que essa foi uma derrota acusada pelo governo, o governo acusou e já reconhece isso como derrota, e agora o governo prepara um contra-ataque via Carlos Bolsonaro, via Carluxo. O Carluxo já pegou toda a lista dos deputados que votaram contra o Sérgio Moro, publicou na internet e chamou a população para protestar. Só que, no meu ponto de vista, esse protesto, essa tentativa de chamar a população para fazer pressão, não vai sair da forma como o Carluxo quer, porque a população não tem tantos poderes como tem na eleição, por exemplo, que a população pode decidir diretamente, e também não há tantos poderes, a população não é aquela situação que o Carlos tem feito de fritar publicamente um membro do governo, porque aí sim você consegue trazer a população diretamente contra uma única pessoa, contra um único membro do governo. Agora já não é mais o caso, são vários deputados, então a pressão, a força popular acaba sendo dissipada e não tem muito o que a população fazer.
nesse caso, né? Porque a pressão em cima dos deputados não é uma pressão trazida pelo Carluxo, não vai ser uma pressão muito forte, porque o governo vai tentar reverter esse jogo, porque vai na votação no Congresso. Então o Carluxo quer trazer o apoio popular para que essa votação possa ser revertida no Congresso, mas não sei se a pressão vai dar certo ou se ela vai ser suficiente. No meu ponto de vista, não vai ser, porque é uma situação completamente diferente da eleição, onde a população tem um apoio direto, e desse processo de fritura público que o Carlos Bolsonaro, que o Carluxo faz com alguns membros do governo, alguns deputados, com alguns ministros e até mesmo com o general Mourão. Porque aí você consegue fustigar, concentrar em uma única pessoa, você traz consigo toda a mídia, toda a fúria dos bolsominions, toda a fúria dos olavetes contra aquela pessoa em exclusivo. Agora são mais deputados, é mais de um, então você acaba dissipando a pressão. Mas o que você acha? Você acha que Sérgio Moro vai ficar até o final do governo Bolsonaro? Depois de seguir inúmeras derrotas, depois de sofrer inúmeras derrotas? Você acha que essa foi uma derrota de Sérgio Moro? Você acha que não? Deixe nos seus comentários até quando você acha que Sérgio Moro irá resistir. E se Sérgio Moro sair do governo, você acha que Bolsonaro vai resistir sem a figura de seu ministro mais importante, até mais popular até mesmo do que o próprio Bolsonaro? Deixe nos comentários. Considere se inscrever no canal se você chegou até aqui, e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.